Olá, e hoje damos continuidade às nossas aulas aqui no Instituto Federal do Paraná, campus de Jacarezinho, nosso curso Protagonismo na Educação. E hoje temos uma convidada especial, a minha amiga Nancy Correia, né? Uma pessoa que tem uma experiência incrível com a educação, está fazendo também o seu doutoramento nesse momento, né? Está cheio de trabalhos, de artigos. E a gente vai ter um bate-papo hoje com um tema um pouco diferente daqueles que nós tivemos nas aulas anteriores. Nós iniciamos as nossas videoaulas falando sobre a Base Nacional, sobre metodologia de ensino, falamos um pouquinho a respeito de currículo, entendendo o que isso significa para o nosso contexto. E hoje, Nancy, seja muito bem-vinda aqui ao curso, né? É um prazer imenso recebê-la aqui para falar de um assunto que é extremamente importante e que nós sabemos que você tem aí uma prática, né? Um estudo, uma pesquisa legal. Me diz uma coisa, o que é metacognição? Obrigado pelo convite, obrigado por oportunizar as pessoas a pensarem sobre metacognição, acho que é bem importante. E assim, antes de responder o que é metacognição, né, eu gosto de pensar que metacognição ela é importante tanto quanto para nós professores, docentes, quanto para nós professores aprendizes, né? Eu, no processo todo de aprender, vejo uma diferença imensa hoje quando eu já conheço um pouquinho essa área. E não é uma pergunta simples, né? O que é metacognição? Ao longo do mestrado e agora ao longo do doutorado eu tenho pesquisado muito e o meu orientador ele sempre fala isso. Nancy, o que é metacognição? Ele se chama Sérgio também. É interessante porque a gente conhece muito a palavra cognição, né? A palavra cognição faz parte do nosso dia a dia. Por isso da minha ênfase na pergunta o que é metacognição, para esclarecer um pouco até essa diferença entre essas duas palavras. Sim. Então, para a gente começar a pensar mais sobre metacognição, eu vou pedir uma tela de onde eu gosto de partir as ideias pensando em aprendizagem. Então, essa tela é tirada de um livro do Willery e ele fala a respeito da aprendizagem. E ele diz que a aprendizagem ela acontece na interação do indivíduo com o ambiente e esse processo de aquisição entre o conteúdo e o incentivo. Então, a cognição seria esse processo de aprendizagem que ocorre entre conteúdo e incentivo. Pode passar a próxima. Agora, nessa tela já com mais informações, então a gente percebe assim, o que seria o aparato todo da cognição, para depois a gente entender a metacognição. Então, o conteúdo abordado pela cognição, aquilo que a gente entende muitas vezes como aprendizagem, que fica mais no cognitivo mesmo, seria a aquisição. Então, o que eu sei, o que eu não sei, o conhecimento que eu tenho, a habilidade que eu desenvolvi, inclusive em termos de valores, né? A valoração também, a aquisição dos valores. Mas ainda envolve as áreas disciplinares de habilidades. Então, as habilidades que eu preciso para matemática, as habilidades que eu preciso para a língua portuguesa, para as artes e todas elas. E envolve também, na cognição, muito a memória. Então, assim, as tarefas que eu preciso lembrar, partir de um conhecimento prévio para acessar outras coisas. Então, isso tudo fica no aparato todo da cognição. O Willery fala que a cognição, ela vai ter esse acesso aos conteúdos, mas ela também vai chegar lá no incentivo. Sem o incentivo, o indivíduo também não aprende, né? Então, ele precisa dessa disposição para aprender, que seria o envolvimento dele, o interesse, a motivação, a mobilização para, né, que é o desenvolvimento mais mesmo da aprendizagem, e os sentimentos e as emoções envolvidas nesse processo. Porém, isso tudo é a chamada aprendizagem por ele definida e que eu vou estar falando que faz parte dessa cognição. Agora, a interação da cognição com a reflexão no processo, essa questão da gestão cognitiva, né? Você gerir a cognição e esse conhecimento de estratégias, ela passa para um patamar superior. Então, a gente vai para além da cognição, por isso o termo metacognição, é ir além da cognição. Então, primeira coisa é diferenciar, ter um pouco mais de clareza do que é a cognição do aprender, mesmo partindo mais do cognitivismo, digamos assim, mas para entender a diferença. Pode
tirar a tela. Então, quando a gente está falando desse processo todo metacognitivo, né, ele é um construto, não é nenhum conceito, porque ele é um construto muito amplo. Então, dentro das pesquisas, eu também fui vasculhando tudo que tinha de artigos já publicados, de livros, de autores que falavam sobre a metacognição. E eu entendo nesse momento que para entender a metacognição é preciso entender a cognição. E tem bastante coisa produzida aqui no Brasil sobre isso? Muito pouco. Na verdade, é assim, muitas pessoas dizem processo metacognitivo, metacognição, mas sem um comprometimento, digamos assim, com o significado. E dentro desse construto amplo, né, que é a metacognição, a gente vai pensar assim, é o refletir, não só como uma reflexão simples, mas é um processo de você refletir os processos que envolvem a aprendizagem. Isso é aprendizagem na linha da educação integral, se parar para pensar, Sim, né? Com certeza. Ela está dentro, né, desses valores todos que a gente tem como uma proposta de educação para o futuro. As propostas todas de educação do futuro envolvem a metacognição. Essa discussão toda, pensando na ideia da aprendizagem, ela é de extrema importância, né? Os professores que estão preocupados com a aprendizagem de fato das crianças e não simplesmente com a transmissão de conteúdos, né? Pensar a metacognição é de suma importância. É fundamental, porque mesmo quando você, enquanto professor, está aprendendo, se você não pensa sobre o seu processo de aprendizado, você também não vai conseguir, de repente, acionar. Porque a metacognição, ela não é natural, né? Ela é algo que você precisa acionar, a reflexão sobre os processos. Certo, mas eu, enquanto aluno, já chego para a escola com um arcabouço, vamos pensar assim. Eu já tenho as minhas práticas, ou isso é a escola que faz comigo? A escola pode potencializar, digamos assim. Não que o indivíduo não tenha um processo metacognitivo, porque depende das experiências que ele tenha vivido, do envolvimento que ele tem com os processos de aprendizagem, mas a escola pode potencializar. Quando eu penso no tipo de pergunta, no tipo de inquietação que eu provoco no estudante para pensar aquele conteúdo, eu estou tentando propor que ele seja mais metacognitivo. Então, quando eu vou apresentar um conteúdo de maneira mais cognitiva, ela vai ser uma área mais simples. Às vezes ele sabe, mas ele sabe em termos de memória. Ele lembra, ele conhece aquilo. Mas quando ele aciona, o significado é maior. Né? Ele passa a ter um significado outro, porque ele entende o processo. Eu me recordo uma vez, isso já tem bastante tempo, acho até que foi no final do seu mestrado e início do doutorado, que a gente trocou umas figurinhas falando um pouquinho a respeito do meu trabalho, da época do doutorado, né? E nós falávamos a respeito da palavra afetividade, né? Sim. Já foram inúmeras as vezes que a gente sentou e conversou sobre isso. E aí você, quando apresentou a tela e falou um pouquinho a respeito, né, daquela estrutura toda, você, de certa forma, visitou essa ideia também, Sim. né? Sim. Então, inclusive nas minhas pesquisas, eu não estava muito satisfeita com o conceito, né, metacognição dentro do que eu estava achando. E esse construto, eu só fui... Estou agora um pouco mais feliz com esse construto, que agora estou conseguindo compreender assim, porque eu encontrei uma área maior onde o termo metacognição ele vai ficar entre conhecimento metacognitivo, habilidades metacognitivas e a experiência metacognitiva. A experiência metacognitiva, eu consegui trazer de alguns trabalhos da Anastasia, que é uma grega, que ela já tem um longo trabalho, uma longa pesquisa sobre, e envolve, né, quando eu digo experiência metacognitiva, envolve os sentimentos, as estimativas, os juízos que eu tenho a respeito do meu processo de aprendizagem. Então, a experiência metacognitiva, ela pode ser provocada na escola, ela pode ser provocada pelo professor, quando eu penso na aprendizagem como um processo que envolve pensamento reflexivo, que envolve práticas de refletir não só no conteúdo, mas no processo. Né? E na relação desse conteúdo, porque a metacognição ela faz você aprender a aprender. Então, digamos que o coração da metacognição seria você compreender o seu processo de aprendizado. É a reflexão propriamente dita, né? Mas uma reflexão que envolve uma profundidade do tipo assim, qual a exigência dessa tarefa? Qual a natureza da tarefa? Esse tipo de aprendizado que eu tenho, eu consigo usar para outras áreas?
porque eu não estou mais compartimentando, eu consigo transladar a estrutura pensante para as outras áreas. Então, a gente diz que na resolução de problemas complexos, eu vou ter toda a necessidade da metacognição. Porque eu preciso pensar de maneira complexa, então eu tenho que trazer aprendizados de outros conteúdos, de outras experiências, que envolve sentimentos, né? Que envolve juízo de valor, por exemplo. Para esse conteúdo eu vou ter que me dedicar mais tempo de estudo. Para esse conteúdo eu consigo dar uma olhada rápida. Com esse conteúdo, conversando com os meus colegas em sala, eu já dou conta. Então, eu tenho que ter uma aprendizagem a meu respeito, ao processo cognitivo que eu tenho. Você me faz lembrar de uma coisa agora, falando disso, da época em que eu era estudante do ensino fundamental. Do médio, não. Acho que do médio eu tinha uma outra rotina de vida, mas no ensino fundamental eu me lembro que tinha algumas disciplinas que em casa eu tinha formas diferentes de estudar. Então, em alguns momentos, eu me trancava no quarto no silêncio e tinha que estudar alto. Em outros, eu ouvia música e eu tinha que aprender alguma coisa. Isso tem a ver com a forma como eu me... Então, é uma forma de se autoconhecer. Né? Eu diria que a metacognição ela provoca um autoconhecimento. Certo. Mas não um autoconhecimento de uma linguagem comum, assim, mas um conhecer dos seus processos. Certo. Isso. Então, as estratégias que vão ser utilizadas para aprender A ou B, para aprender matemática, ou história, ou línguas, ou arte, ou educação física, elas vão ser transportadas de uma área para outra, mas elas vão ser reconhecidas como únicas. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a singularidade do processo para determinadas especificações, assim, algo muito pontual, eu consigo trazer aquela experiência emocional, que não precisa ser só uma afetividade de um afeto positivo, certo. Né? Às vezes, todo aquele meu envolvimento por uma nota baixa, por um conteúdo que eu me desafiei a aprender e não dei conta, ele me traz de volta emoções em outros momentos que dão suporte para aquela aprendizagem. Nancy, e olha que interessante a gente pensar isso em época em que a gente pensa em educação à distância e muitas vezes a gente escuta falar a respeito da substituição dos professores em sala de aula. E olha tudo que você traz, a importância do papel do professor, né? Sim. O computador ensina, né? A tela, hoje nós estamos aqui fazendo uma gravação, né? E o pessoal em casa está nos assistindo. Mas olha o papel da presença física do professor, sim, né? Sim. Então, o professor ele precisa conhecer o conteúdo dele e ele precisa saber provocar no estudante a reflexão. Né? Então, mesmo nas avaliações, não é um simples o que é isso, né? Mas como você chegou, quando você terminou a avaliação, você consegue ter uma estimativa do quantos por cento você acertou, você errou, que é você conhecer o seu processo. Legal. Quando você está resolvendo uma questão, é você ler todas as alternativas, por exemplo, antes de marcar alguma, porque aquele processo daquela questão, numa avaliação, por exemplo, pode te ajudar a resolver a próxima. Né? O seu raciocínio utilizado naquele momento pode ajudar uma outra área do conhecimento, não necessariamente próxima. Né? São reflexões. São reflexões o tempo todo. Reflexão do processo. E eu posso dizer, por exemplo, aqui estamos em dois, eu posso dizer que eu ou você é mais metacognitivo, não sei se é esse o termo certo, do que o outro? Existe essa diferença entre pessoas? Olha, não posso taxar como uma diferença pré-existente, mas pessoas que utilizam no seu trabalho, na sua forma de interpretar também o mundo, não só no trabalho, mas resolução de problemas complexos, elas acabam tendo a necessidade de ser mais metacognitiva, né? E pessoas que utilizam de trabalhos ou de formas de acessar o seu aprendizado mais simplista, mais direto, elas acabam deixando a desejar nesse quesito. Então, elas acabam não desenvolvendo, fica meio que adormecido, né? Certo, por isso, o professor deveria ou deve sempre estar instigando. Mas pessoas que já utilizam, né, de formas de resolver problemas, e quando eu digo formas de resolver problemas, não são só situações de aprendizagem escolar,
mais situações de vida, né? Certo. Esse famoso jeitinho brasileiro, Isso. quando a gente precisa se virar nos 30, precisa desenvolver estratégias para resolver um determinado problema, quanto mais complexo é esse problema, mais há necessidade de um pensamento reflexivo, de estratégias mais elaboradas, e isso vai provocando esse desenvolvimento da metacognição. Então você não vai mais aprender por aprender, você sempre quer saber, né? Por que isso? Como que eu faço? E se eu fizer de outra forma? E na outra situação isso também funciona, né? Então você acaba organizando melhor. E nas pesquisas, a gente tem 2 pesquisadores da psicologia, porque toda a origem da metacognição veio com o Flavel, que é um pesquisador de psicologia da educação, né? E ele começa falando lá atrás a respeito desse pensamento que é necessário ter sobre as demandas. Que tarefa é essa? Qual a exigência? Como que eu me dou com essa tarefa? Como que o meu colega se dá com essa tarefa? Por que é diferente? Então, quando começa nesse pensamento. Mas hoje já existem estudos que a aprendizagem eficaz, né, você ter um tempo de aprendizagem mais eficiente, ela acontece quando o sujeito vai se desenvolvendo mais metacognitivo. Porque ele não gasta tempo com coisas que não vão surtir resultado. Certo. Então ele consegue, para o estudante, né, que está agora lá escutando a gente e estudando, ele vai conseguir otimizar melhor, porque ele consegue ir a fundo, né, a entender o que ele está estudando e não simplesmente memorizar. A memorização, ela é necessária, óbvio, né, a gente tem que ter lembranças, sim, mas não no processo de desenvolvimento de aprendizagem, né? Então, a memória é um campo, mas não é a aprendizagem. Eu estou aqui com isso, enquanto você fala, eu fico pensando, conhecer a metacognição, né? O que como funciona, e eu acho até que essa nossa conversa aqui faz com que a curiosidade ainda cresça no meio de tudo isso. Ela é extremamente importante para as questões de aprendizagem. Sim, né? Sim. Uma vez que o Brasil, a gente percebe que ela ainda continua, infelizmente, a gente já está tendo um progresso, mas ainda devagar, né? A gente ainda vive uma situação de ensino que é puramente explícita, né? Acho que explícita não é a palavra certa, mas expositiva. Né? O professor está aqui na frente, ele tem um conteúdo a ser trabalhado, nós até falamos na aula anterior a respeito de currículo, eu tenho aqui uma quantidade de coisas para fazer, então o meu papel ele é de transmissão. Eu transmito conhecimento, mas muitas vezes eu esqueço que é preciso pensar e colaborar no que diz respeito à aprendizagem, a esse fomento mesmo de reflexões. Por que eu aprendo? Né? Por que eu tenho que aprender isso? Qual a melhor forma de eu aprender isso e não aquilo? Né? E isso vai variar de disciplina para disciplina. Eu posso ter uma habilidade melhor, por exemplo, nas exatas e diferente nas humanas. Né? E é muito importante, me corrija se eu estiver errado, mas é a compreensão que eu estou fazendo, do professor ter essa clareza. Né? O trabalho com a reflexão. Você aprende assim, você pode ressignificar o seu trabalho assim, você pode fazer de outra forma, e aí tem uma boa dose de criatividade no meio de tudo isso. Né? Sim, com certeza. E a ideia, né, da metacognição, que é muito interessante, eu vim pesquisar isso porque sou professora de física. Física é uma disciplina tida tradicionalmente como algo mais complexo, mais difícil. E quando o professor trabalha de um modo extremamente, vamos falar assim, reprodutor, né? Eu explico e cobro exatamente o que, por quê, ou a substituição de fórmulas em exercício. Vamos dar exemplo, questionário. Tinha um nome que tinha nos livros didáticos antigamente, como que era o nome daquilo? Que era um texto com várias perguntinhas que eram só ir lá procurar no dedinho, assim, sim, né? Ou seja, e aí você já tinha até do ano anterior grifado para você saber a resposta, olha né? que fácil, né? Então, a ideia daí, você tem um sujeito com notas boas, que ele reteve em memória muito conteúdo, mas ele é aquele sujeito que não sabe atuar na sociedade e não carregou aprendizado significativo, né? De nada, porque ele só foi um banco de memórias. Agora, quando eu tenho um significado, não é um utilitarismo, no sentido de para que eu tenho que estudar isso, mas é uma compreensão de que o meu processo de aprendizagem, o seu processo de aprendizagem, o do estudante, é algo extremamente complexo. E quanto mais eu aprendo sobre a tua aula, ou a aula, né, ou como fazer comida, ou como dirigir, ou qualquer aprendizado,
uma aprendizagem interfere no processo da outra, porque há uma relação, né? Elas são conectadas. E essa conexão, a metacognição traz à tona, porque você vai entender o processo, o como, o porquê, todas aquelas perguntinhas que vêm lá da filosofia, né? Que são os processos, as inquietações, elas acabam sendo transportadas. Então, por exemplo, eu vou ver a estrutura da escrita de um texto, lá que o professor de português na aula de escrita, de redação, mostrou, sendo a mesma de um processo de resolução de exercício de física. E sendo a mesma de um processo de pesquisa, de um pesquisador de doutorado, né? Então você vai ter o contexto, aonde você vai olhar quais são as informações, o que essas informações precisam. Eu preciso filtrar, trabalhar melhor, mudar a unidade, ela está ali, mas ela não é necessária, ela é de suma importância. Depois eu vou pegar qual é a pergunta, né? O que eu quero? Tanto na escrita de um texto, como na resolução de um problema, né? E aí eu venho pego aqueles dados, pego aquela informação do que eu quero e eu consigo transformar aquilo em uma resposta, né? Ou na escrita de um texto, ou na resolução de um problema. Eu brinco que até para resolver problema com a mãe ou com o namorado, se você for mais metacognitivo, você vai ter mais habilidade desenvolvida, né? Porque as estratégias que você utiliza de leitura, aprimoramento de leitura. Você lê e não precisa reler, porque você já está pegando o significado de tudo aquilo, porque você está refletindo sobre. Agora, diante do que você coloca, eu posso entender então que a escola tem um papel fundamental nisso, o professor tem um papel fundamental nisso. E isso é evolução? Eu cresço com isso? Isso é de idade para idade? Como é que isso funciona? Olha, na neurociência existe uma estrutura física, né, que é no lobo frontal, que ela está mais pronta próximo da adolescência. Mas legal. Não significa que crianças não sejam metacognitivas. Porque, por exemplo, eu fico pensando nos estímulos da educação infantil. Sim. Eu posso pensar nisso lá na educação infantil? Com certeza. Ela deve começar lá. Eu digo isso porque eu faço um trabalho na educação infantil e conheço de perto o trabalho. E na educação infantil é o lugar do impulsionamento, né? Da motivação. Eu vejo quanta atividade as professoras fazem com as crianças. Porque as crianças elas estão saindo da fase concreta para a fase da abstração. A metacognição seria o além da abstração. Então, assim, eu preciso estimular ela a abstrair primeiro, porque senão ela também tem uma defasagem cognitiva, ela não consegue ser imaginativa. E para você ser metacognitivo, primeiro você tem que ser cognitivo. Então você tem que ter poder de abstração, de imaginar, de trazer aquela ideia para cá, né? Quando você pega para a criança e cria os textos, ela traz na imagem, né? A imaginação, a história toda acontecendo. E depois, para os próximos processos de aprendizagem ou de criação, ela vai ter que ter essa consciência, né? E a consciência do processo imaginativo é metacognição. Então, a criança talvez não tenha condição de ser metacognitiva exatamente, mas ela tem condição de ter uma cognição mais explorada, menos linear, mais ampla, né? E aí, com certeza, quando isso se estende para problemas mais complexos, ela tem uma capacidade criativa maior, porque ela é mais questionadora, né? A reflexão que acontece na cognição, ela é espelhada na metacognição. Me dá um exemplo. Um exemplo de uma atividade lá de sala de aula na qual o professor pode colocar o dedinho mesmo e trabalhar nisso com a criança. Um exemplo bem prático. Olha, assim, em qualquer circunstância, quando o professor apresenta um determinado conteúdo novo para a criança ou para o adolescente ou na universidade, que seja. É hora de começar um conteúdo. Na hora de começar um conteúdo. Primeiro, né, colocar ele de uma maneira as questões, questionar. Então, eu primeiro tenho que questionar. Né? Não exatamente um utilitarismo, porque às vezes as pessoas entendem que é saber onde eu uso. Não, não é onde você usa. É saber que você pode transpor essa utilização para outras situações. Né? Então, por exemplo, assim, você vai... vamos imaginar, não é da minha área exatamente, mas é a escrita de um texto. Eu preciso imaginar que alguém vai ler aquele texto. Então, quando eu termino de ler o texto, eu tenho que ler aquele texto como alguém que desconhece o texto. Para que eu possa... me colocar como um sujeito metacognitivo, eu vou ter que entender o processo da escrita, mas eu vou ter que entender
o que me leva àquelas ideias, quais ideias eu consigo transpor, migrar de uma unidade para outra, né? Por exemplo, da história para a física, ou da matemática para a física, que são mais próximas, talvez seja mais fácil, mas às vezes quando o aluno entende, por exemplo, que uma função de segundo grau lá da matemática é uma análise de uma situação que tem duas respostas, se ele entendeu isso, ele pode não saber resolver a equação, mas ele vai entender que eu posso ter essa ou aquela resposta. Ótimo. Que o elemento ao quadrado, ele significa ter duas respostas, né? Ah, mas eu posso ter duas respostas? Sim, matematicamente essa é o conceito, né? Eu jogo um objeto para cima fisicamente, ele passa por esse ponto quando ele sobe, quando ele desce, né? O que significa isso? Duas respostas. Né? Eu tenho o mesmo lugar, dois tempos, um objeto subindo e descendo. Então, se eu for transcrever isso matematicamente, né? Qual a estrutura de pensamento que eu estou usando? Ou mesmo, se eu fosse contar essa história, qual a estrutura de pensamento que eu estou usando? Talvez não seja tão complexa, que envolva símbolos matemáticos, mas vai envolver símbolos linguísticos, né? E quando eu desenho, para explicar melhor, eu preciso pensar, né? Nesse desenho que eu estou fazendo lá na aula de arte, o que eu quero expressar nisso? O que o outro indivíduo que não sou eu vai entender disso? Então eu passo a ser mais pensante. Né? Eu até quero aproveitar da situação, né, e chamar a atenção dos participantes que estão aí nos assistindo a respeito de uma das atividades. É bacana eu falar isso porque nós não combinamos isso, né? A conversa hoje aqui seria sobre metacognição, mas a Nancy acaba trazendo como exemplo, e ela está de testemunha aqui de que nós realmente não combinamos isso, sobre um dos e-mails foram encaminhados aos participantes, acredito que já tem alguns dias, uns 30 dias mais ou menos, em que nós falávamos sobre os contextos de produção. Eu acho que, falando sobre o contexto de produção, até sinalizei que nós iríamos ao futuro conversar a respeito disso, não era hora ainda, né? Mas a Nancy vem trazer para nós a ideia de se refletir sobre o que se produz, né? Na ideia da metacognição. E o contexto de produção na qual eu falei no e-mail era realmente isso. Para quem eu produzo, qual é o meu interlocutor, qual é o suporte do meu texto, qual a circulação social dele, e tudo isso faz com que a gente produza um texto com mais qualidade. Mas não simplesmente porque o professor pediu, mas porque eu sei que eu tenho um público, né, o meu interlocutor e um contexto que espera esse texto ser produzido. Então veja, é uma produção refletida, né? Eu não estou simplesmente produzindo porque o professor pediu para produzir, mas eu quero saber o que é isso, qual é você disse da utilidade, mas qual é a importância disso em questões sociais, mas qual a minha facilidade, a minha dificuldade de produzir, Sim. Tudo isso E tudo isso vai ser refletido, né, nas próximas aprendizagens, não só ali na escrita do texto. Mas, por exemplo, quando a gente analisa lá, né, o que é a metacognição, lá na sua origem, do Flavel. Então, eu tenho que pensar, ele usa 3 variáveis, pessoa, tarefa e estratégia. A pessoa sou eu preciso me autoconhecer. O que eu tenho de diferente de você, qual a minha relação com a sociedade ou com esse contexto. Eu preciso entender da tarefa, qual a exigência, qual a abrangência, né, as peculiaridades da tarefa. E eu preciso entender da estratégia, porque isso eu vou transpor para as outras atividades. E é exatamente isso, na escrita de um texto, né, a estratégia da escrita de um texto acadêmico, de um texto jornalístico, de um texto falado, ela é diferente. Precisa ser pensada de outra maneira, né? Então é pensar os processos, aprender a aprender. Muito bem, muito bem. Assim. Bom, estamos aqui tendo um bate-papo bem bacana, né, com uma convidada especial, que também é nossa parceira, sempre presente no Instituto Federal do Paraná, aqui em Jacarezinho, que é a professora Nancy. Falando um pouquinho sobre metacognição, né, uma linha de trabalho que ela tem realizado no mestrado e no doutorado, né? E nós agradecemos demais a presença dela, a participação dela conosco aqui. E Nancy, um recado para o pessoal que nos assiste, né? Qual a mensagem final que você daria para eles a respeito disso que nós conversamos? Enquanto aprendiz, né? Desde que nascemos até o momento em que partimos dessa, estamos aprendendo. Então, se conseguirmos aprender com mais eficiência, vantagem para a gente e para a sociedade que nos cerca, porque tudo que a gente aprende transborda da gente para o outro, né? Para a sociedade, para a família, para todos. Então, aprender tem como um coração forte ali a metacognição, que é aprender o processo com que você vai conseguir aprimorar o seu aprender, né? Digamos que seria um aprimoramento da aprendizagem.
Muito bem. Nancy, muito obrigado. Você sabe que você é sempre muito bem-vinda aqui no campus do IFPR de Jacarezinho, né? Nossa parceira, nossa amiga, né? E estamos sempre à disposição. Agradecemos a atenção de todos para mais essa videoaula e nos encontramos na próxima semana. Um forte abraço a todos.